Bom dia, pessoal, passando aqui para mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aqueles que já se inscreveram nesse canal, que deixaram like, deixaram algum comentário. Muito obrigado por vocês estarem aí comigo e compartilhem para mais pessoas entrarem. Afinal de contas, esse vídeo tem muito a agregar a você que é amante da psicanálise ou é um leigo qualquer que está aí buscando alguma coisa desta área. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu, tá bem? Bem, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Também não vou aqui, a proposta dos meus vídeos não é adentrar em assuntos teóricos da coisa, mas apenas ajudar a direcionar vocês de alguma maneira, falar de psicanálise de uma outra via, sob uma outra ótica, um pouco mais simples, facilitando esse entendimento de vocês, mostrando, por exemplo, o caminho das pedras. Acho isso muito importante, porque somente com o estudo, cada um que vai fazer, né, cada um vai tirar suas observações, cada um vai poder extrair de melhor dos seus estudos. Então eu deixo isso a critério seu, a critério do seu curso, né, do seu professor, enfim, tá bom? Do seu supervisor. Então, tudo isso aí é muito importante e eu acredito muito de que tudo isso seja muito importante para a formação do analista, para a formação do profissional, que no caso é você, perfeito? E aqui eu quero procurar conversar com vocês sobre uma outra via, mas ainda dentro da psicanálise, porque acredito muito que eu posso talvez trazer algum tipo de consideração, algum tipo de contribuição para você. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês como estudar psicanálise, né? Como estudar esta área tão fantástica. Muitas pessoas não sabem como começar a estudar. Quem tem psicologia tem o caminho das pedras, né? Tá ali mergulhado nessa área da psique e vai saber estudar. Mas talvez você não quer fazer psicologia e quer ir fazer um curso de psicanálise, né? E você talvez não tenha nenhum tipo de conhecimento da área da psicologia e fica um pouco meio que perdido nesse estudo, nesse campo da psicanálise, né? E eu trouxe aqui 6 passos para você que quer estudar psicanálise, perfeito? Vamos lá. Passo 1, para a gente não perder tempo. Passo 1. Começar pela história da psicanálise, né? Olha, é muito interessante você entender que antes de qualquer coisa, antes de você estudar as teorias da psicanálise, é muito importante você estudar a história da psicanálise, né? Não coloca aí a carroça na frente dos bois, não. Tá certo? Não começa a querer comprar livros aí avulsos, comprar livros assim de interesse, sem um norte, sem um início, sem um parâmetro, tá? E é muito legal você estudar a história da psicanálise, porque é por meio desse trajeto da história da psicanálise que você vai começar a observar os fundamentos da psicanálise. Isso é muito importante mesmo. Você ter uma base histórica da psicanálise é primordial, é fundamental para o curso dos seus estudos, tá certo? Então começa a estudar pela história da psicanálise. Esse é o primeiro ponto. Quando eu fiz serviço social, não concluí, uma pena, mas parei assim na metade, né? Tive por uma ocasião de força maior, tinha nascido o meu segundo filho e ficou muito difícil eu continuar o serviço social. E ali eu peguei uma disciplina muito legal, que era a história do serviço social, e a história do serviço social somado a Fundamentos 1, Fundamentos 2, Fundamentos 3, que é a história da psicanálise, a história do serviço social como um todo, né? Então é muito interessante você observar isso, e era muito interessante observar que eles colocavam Fundamento 1, Fundamento 2, Fundamento 3 na história do serviço social, né? E aí a gente pode dizer que sim, a história da psicanálise, como a história de qualquer outra área que você escolha para fazer ou estudar,
a história dela é muito importante. Se você não conhecer a história da área que você escolheu, né, vai ser difícil se alguém te perguntar, por exemplo, olha, como é que é a história da psicanálise? Né? Você vai ficar meio que perdido nessa conversa, né? Então é muito importante você entender que é importante você estudar a história da psicanálise e deixe para estudar as teorias depois de você começar estudando a história da psicanálise. Segundo passo, quais as teorias que a psicanálise fornece além de Freud? No primeiro momento, sem entrar necessariamente nas teorias deles. Então isso é muito importante, você observar que a psicanálise não é só apenas Freud, então você precisa ter uma visão panorâmica da psicanálise, você precisa perceber aí que existem outros teóricos. No meu canal aqui tem um vídeo falando deles, né, de uma ordem cronológica, de Freud até depois de Lacan, os principais teóricos, né? Eu começo em Freud e termino no genro de Lacan, Jacques Miller, tá certo? Então, o genro de Lacan, do Jacques Lacan, né? Jacques Miller era o genro. E aí eu vou de Freud ao genro de Lacan, né? Faço essa linha do tempo aí. É importante você ter essa linha do tempo, muito importante mesmo. Não se preocupe em entrar nas teorias deles, apenas é importante para você ter um retrato, tá certo? Da psicanálise. Terceiro ponto, eu escrevi aqui, olha, penso que você não pode resumir aos estudos apenas de seu curso, seja lá onde você tenha feito, né? Vai precisar se aprofundar mais. Claro, né? É muito importante entender que qualquer curso que você faça, eles mostram o caminho das pedras, e eu sempre digo, seja a faculdade, seja o curso. Quem faz a faculdade, quem faz o curso é você, né? Não adianta você dizer assim, eu fiz um curso, mas um curso muito fraco. Você se resumiu apenas ao que eles te passaram? Se você se resumiu apenas àquilo que eles te passaram, sim, você pode considerar que tenha sido fraco. Mas se você disser, olha, não, eu preciso me aprofundar mais, né? Então você vai, por meio de ter um fundamento histórico da psicanálise, por meio de ter esse retrato histórico da psicanálise bem fundamentado, isso vai te dar outros caminhos para você aí poder ter uma base muito forte, ser um psicanalista de excelência. Então, não se prenda ao fato de dizer, eu fiz um curso, mas o curso meia boca e tal. Não. Quem faz o curso é você. Perfeito? Uma, duas, três, quarto. Uma, duas, três, quarto. Isso. Quarta dica, né? Quarto passo. Procura um grupo de estudo. Tem vários grupos de estudos, né, na rede social. Isso aí tem muito grupo de estudo legal, né? E tem grupo de estudos assim de vários teóricos, né? E você aí vai ver muito grupo de estudo de Winnicott, de Lacan, de Melanie Klein. Você vai aí, né? No YouTube aí tá cheio de material sobre vários teóricos. Eu aconselho vocês a procurarem grupo de estudos, vocês estão iniciando, procurar grupo de estudos de Freud. Por quê? Porque se você começar a estudar Lacan sem ter visto Freud, você vai começar a estudar Winnicott sem ter estudado Freud. Então é muito importante você ter além de uma base histórica da psicanálise muito forte, é necessário que você tenha uma base muito forte em Freud, né? Então essas duas coisas é muito importante. Ter uma base forte histórica da psicanálise e ter uma base histórica forte de Freud e a sua teoria. Tem essas duas coisas? Aí você pode caminhar para os outros teóricos. Mas não parta para os outros teóricos sem que tenha pelo menos uma base forte da história da psicanálise e também de Freud. Perfeito? Olha, quinta dica e penúltima, né?
procure investir tempo e recurso para comprar livros. Isso é muito importante. Às vezes você se resume apenas àquela apostila do curso, apenas aqueles materiais que o curso oferece, apenas as páginas de um livro que o curso te pediu para que você leia, e aí você tirou uma xerox, ficou apenas com aquela xerox. Não faça isso, né? Invista tempo, né? Invista recurso na área que você escolheu. Perfeito? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui, eu peguei aqui o volume 2, né, desse livrinho azul aqui, dos 24 volumes de Freud. Eu tenho esses 24 volumes de Freud, né? Então, é muito importante você se ater a isso, né? Ó, eu tô aqui, olha, pegando só livro de Freud aqui para você perceber, ó, o compêndio da psicanálise de Freud, né? O complexo de Édipo, né? Para você poder situar, não é de Freud em si, o escritor, mas é sobre a teoria dele. Perfeito? Eu te mostrei aí, olha, 3 livros de Freud, né? Para você poder entender essa importância de estar aí. E outra coisa, né? Não compre livros, né? Acompanhe seu estudo. Você está vendo Freud? Compre livro de Freud. Leia Freud. Acabou de ler Freud? Parta para o teórico e faça o mesmo. Perfeito? Última. Esse vídeo acabou ficando longo, né, gente? Compartilha, deixa um like, se inscreva, tá certo? Última dica. Procure um psicanalista para começar as suas análises, né? Eu não sei se você conhece o tripé da psicanálise, né? O estudo teórico, a análise pessoal e a supervisão, né? Então, antes de você começar a supervisão, que isso é um pouco lá para frente, quando você terminar o seu curso, quando você já estiver clinicando, isso é uma outra coisa, né? Mas a análise pessoal você já pode começar desde já. Você não precisa terminar o seu curso para começar a análise pessoal, não. Começa já de uma vez sua análise pessoal, perfeito? Começa já antes para você se ater, né? Isso é muito importante porque você vai alinhar o estudo teórico com a sua análise pessoal. Então você vai estar estudando a teoria e vendo na prática o profissional agindo, clinicando, te analisando, e ao mesmo tempo você vai estar se submetendo, né, a um autoconhecimento, né? Freud disse em certa feita que era impossível o sujeito fazer uma autoanálise, né? Senão ninguém seria neurótico. Isso Freud disse, né? Então é basicamente isso, sabe? É muito importante você ter esses passos. Procurei aí fazer um vídeo mais curto possível, não deu, né? Foram 13 minutos e pouco aí de vídeo, mas se você ater esses passos, você pode se tornar um profissional de excelência na tua área. Muito obrigado, bom dia para todo mundo, compartilhe desse vídeo, deixe um like, compartilha e se inscreva. E bons estudos. Show!